Sejam bem-vindos à Ciência com Impacto. O meu nome é Paulo Caetano e esta é mais uma entrevista do ciclo de conversas subordinadas ao tema da revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. Os meus convidados de hoje são Ricardo Pita, investigador do MED, da Universidade de Évora, e Inês Barroso, técnica do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Aos dois, muito obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado. Obrigada. Inês, se calhar começamos por ti e começamos pelo lobo. O lobo é uma espécie emblemática, é um predador, é uma espécie protegida, ameaçada, com poucos efetivos selvagens, e no âmbito desta revisão do Livro Vermelho, vocês notaram diferenças no seu efetivo populacional e na sua distribuição entre os, penso que 15 anos que passaram entre a feitura do Livro Vermelho e agora esta revisão? Paulo, os dados do Lobo que contribuirão para esta versão do Livro Vermelho terão origem num censo que está a decorrer desde 2019. Houve esta feliz coincidência no tempo e, portanto, o último censo dirigido ao lobo que tinha sido realizado em Portugal foi em 2005, dados de campo 2002, 2003, e decorridos este período foi de facto sentida a necessidade de realizar um novo censo dirigido à espécie. Portanto, teremos dados em 2000, os resultados finais trabalhados estarão prontos em 2022, já temos muitos dados recolhidos por 6 equipas que estão a realizar trabalho de campo desde 2019, e dos dados que nos chegaram, a percepção que temos é que, na generalidade, não teremos grandes alterações relativamente à área de presença da espécie. Já quanto ao número de alcateias, temos mesmo que esperar pelos resultados finais, pois para cerca de 70% teremos dados já confirmados. Para outras, ainda aguardamos pela possibilidade de confirmação mais algum esforço de da campo. Sua presença, exatamente. Há algumas alcateias que no passado num passado recente não tinham sido identificadas, nomeadamente na região do litoral, no Minho, mas outras que tinham uma presença regular, deixámos de conseguir confirmar a sua existência. Portanto, temos que esperar por estes resultados finais para ter dados mais conclusivos. Grosso modo, estamos a falar de menos de 300 exemplares e distribuídos entre o Minho, Trás-os-Montes e depois também algumas poucas alcateias a sul do Douro. Sul do Douro, exatamente. A expectativa é de que teremos 6 alcateias confirmadas a sul do Douro. No último censo houve a possibilidade, foram identificadas como prováveis mais 3 alcateias. Neste período que decorreu entre o censo de 2005 e este, houve a possibilidade de uma alcateia na zona da Beira Interior, mas que, entretanto, deixámos de obter alguns indícios. Vamos ver os resultados finais. Este tema do lobo é sempre muito volátil, não é? Ou seja, há alcateias que aparecem, que há novos efetivos que colonizam certos territórios novos, mas há também com frequência alcateias que desaparecem. Isto tem a ver com uma situação de conflitualidade com as populações humanas? Sim, penso que poderemos dizer que muitas das alcateias apresentam uma estabilidade no território em Portugal muito interessante, porque é uma espécie que, como sabes, esteve sempre presente em Portugal. Sim. Aliás, até ao início do século XX ocupava todo o território. Temos diversa toponímia que evidencia a presença do norte a sul do país, do Algarve ao norte, toponímia muito interessante que evidencia a presença da espécie. Depois, de facto, no início do século XX, iniciou-se um processo de regressão por diversas causas, fragmentação do habitat, maior predação sobre efetivos domésticos, menor presença de espécies selvagens, o que conduziu, de facto, a uma maior perseguição e a área de presença atual é cerca de 1/5 daquilo que era a área de distribuição original do lobo em Portugal. Mas, na grande maioria do território, penso que poderemos dizer que há uma coexistência pacífica. As populações
têm presente esta ocorrência deste carnívoro naquele território e a forma como desenvolvem a atividade pecuária em grande parte do território é com práticas de maneio que conduzem a uma pouca incidência de predação sobre os seus efetivos. Há todo um saber que passou de geração em geração. Exatamente. Sobre a presença do lobo e como evitar a sua predação. Há alguns elementos muito interessantes que ajudavam o homem na proteção dos efetivos pecuários, como o cão de proteção de gado. Que eu quero falar mais à frente com mais detalhe, porque é um projeto muito interessante. Foi um dos elementos recuperado e que, de facto, conduziu mais uma ajuda para essa proteção eficaz. Portanto, muitas alcateias ocupam os territórios que estão identificados há 20 ancestrais. Aliás, nós no censo de 2002-2003 identificámos-las com um nome e continuam a ser identificadas por esse nome, o que evidencia dentro de uma área identificada uma grande continuidade da sua presença, a persistência da sua presença nesse território. Inês, mas apesar dessa estabilidade de que falavas, há, eu diria marginalmente, e se calhar até nas zonas mais limítrofes da distribuição do lobo, há com alguma frequência, eu digo frequência porque é o tipo de notícias que facilmente vem na comunicação social, notícias de prejuízos, de ataques a rebanhos, a gado doméstico. Como é que é essa situação e, mais importante do que isso, como é que o ICNF acompanha, digamos, o processo de indemnização a quem sofre ataques de lobo, porque é essencial, penso eu, na vossa política de gestão da espécie, esta ferramenta da indemnização, não é? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Consideramos mesmo que é uma das principais ou a principal ferramenta que o Estado identificou em 1988, quando foi publicada a Lei de Proteção do Lobo Ibérico. O Estado assumiu a responsabilidade de indenizar criadores de gado que, assegurando mecanismos de proteção, mesmo assim, porque pastoreavam em território de lobo, os seus efetivos pecuários eram alvo de prejuízos. Portanto, foi criado um mecanismo de indenização que passa pela identificação, observação dos animais que são supostamente predados pelo lobo e uma compensação dos criadores, de acordo com os valores do mercado, pela perda desses animais. De facto, é um processo complexo, porque demorado, infelizmente ainda não conseguimos o objetivo que pretendemos, que é conseguir ressarcir sempre os criadores de gado no período previsto na legislação de 60 dias. Introduzimos algumas alterações em 2016 na expectativa de conseguir que este processo fosse mais célere, mais robusto, mais justo. Como todos os novos mecanismos e que passam por plataformas informáticas, surgem dificuldades, mas que estamos sempre a procurar melhorá-las, de forma a que, de facto, venhamos a conseguir que a animosidade que é gerada sempre que ocorre um prejuízo seja levada ao mínimo. Baixar a pressão. Exatamente, de forma a pressionar, porque a grande maioria dos criadores de gado não sofre prejuízos, são apenas 5% dos criadores de gado que realizam atividade pecuária em território de lobo, que os seus efetivos pecuários são alvo de prejuízos. Cerca de 80% destes criadores de gado têm 1 a 3 prejuízos no ano e, portanto, pensamos que conseguindo indenizar ou compensar os criadores que perdem animais de uma forma mais célere, conseguiremos, de facto, este grande objetivo do mecanismo de indenização, que é reduzir a animosidade gerada por esta situação. O lobo causa menos prejuízo do que as doenças normais do gado? Sem dúvida nenhuma. Há diversos estudos já que apuraram esses dados e, portanto, naturalmente sendo causado por um elemento que é personificado na figura do lobo, há no fundo uma concentração da animosidade nessa personagem. O lobo não é só um animal selvagem, não é? É um animal mítico que gera amores e ódios e, portanto, isso muitas vezes não facilita na relação. Exatamente. Mas na vossa experiência de campo, quando existem presas silvestres disponíveis naqueles territórios, o que é que o lobo privilegia?
O rebanho ou a presa silvestre? Se os efetivos domésticos estiverem protegidos de forma eficaz, não resta alternativa ao lobo. E, portanto, temos, por exemplo, a região de Trás-os-Montes, onde é notório que, tendo diversidade de presas selvagens, nomeadamente corso, javali e veado, e um tipo de pastoreio de efetivos domésticos, porque prevalecem os pequenos ruminantes, em que o pastoreio tem que ser sempre acompanhado por pastor e por um cão de proteção de gado, os níveis de predação do lobo sobre animais selvagens, estas presas, é muito maior, que são as presas principais, as presas selvagens principais do lobo, é muitíssimo maior. E, portanto, temos vindo a assistir uma evolução da incidência de predação, estudos de dieta, mostram que, de facto, com diversidade de presas selvagens e em níveis de abundância interessantes, o lobo preda, sobretudo, então animais... vamos falar dos cães de gado, que há pouco levantaste o véu. Os cães de gado é um projeto que, penso eu, terá começado com o Grupo Lobo e que o ICNF também aderiu e também é um parceiro ativo e tem projetos próprios, nomeadamente na zona de Montezinho, com o cão de gado transmontano. Como é que é essa experiência? Porque é que é importante o cão de gado e que balanço genérico é que vocês fazem desse trabalho? Portugal tem várias raças de cão de proteção de gado. Na região do Jerezo, a raça Castro Laboreiro, na região da Serra da Estrela, onde o lobo também já esteve presente, o cão da Serra da Estrela, e em Trás-os-Montes havia o cão de proteção de gado transmontano. Coincide praticamente no tempo. E ainda tínhamos o Rafael do Alentejo, mas que o lobo já desapareceu há tanto tempo. Mas que era sobretudo um cão de condução do rebanho. E coincide praticamente no tempo, em meados da década de 90, Montezinho em 94 inicia um processo muito interessante de identificação de bons progenitores do cão de gado. Recuperação da raça, no fundo. Recuperação da raça, potencia um aumento do efetivo desses animais que consegue em 2004, em parceria com o Clube Português de Canicultura, o reconhecimento desta raça portuguesa. Paralelamente, o Grupo Lobo, na região do Gerês e no Minho e centro do país, também desenvolveu um trabalho interessantíssimo para potenciar a existência de animais que pudessem ser disponibilizados aos pastores para os ajudar a proteger melhor os efetivos domésticos. E estamos a falar de pastores que tinham rebanhos em zona de lobo, não é? Exatamente. Até que, historicamente, os seus rebanhos tinham já sofrido ataques do lobo. Exatamente. Procurou-se dar prioridade, de facto, a criadores que tinham interesse em participar neste programa e que, de facto, estavam em território de lobo e os seus rebanhos eram potenciais alvo de ataques de lobo. Portanto, decorrido este período, foram já entregues mais de 1.500 animais. O projeto do cão de gado transmontano, neste momento foi criada uma associação do cão de gado transmontano e, portanto, há um trabalho que continua a ser perpetuado pelos próprios criadores. E tem havido uma adesão muito grande e os resultados são muito interessantes. Em gestão nunca poderemos falar de um único fator a conduzir ao resultado observado, mas estamos certos que a presença e a recuperação desta raça naquele território dissuador do lobo. Conduziu a uma melhor proteção dos efetivos pecuários, que, conjugada com a presença de presas selvagens, tem uma incidência de facto muito baixa. Muitos dos habitantes daquela região não sabem que têm uma alcateia próxima de si, porque de facto a incidência de prejuízos é muito, muito baixa. Eu agora iria falar aqui um pouco com o Ricardo. O Ricardo é especialista em pequenos mamíferos e ia-te perguntar, Ricardo, um pouco tal como fiz com a Inês no início da nossa conversa, que balanço é que é possível fazer nos pequenos mamíferos entre as várias espécies? Que balanço é que é possível fazer entre o livro vermelho, penso que de 2006, e a revisão que está a ser, que ainda está em curso deste livro vermelho? Há alguma novidade? Há alguma espécie que tenha mudado o seu estatuto de proteção? Alguma coisa nova a esse nível? Bom, neste momento ainda é cedo para falar em atualizações de estatutos de conservação. Os trabalhos de campo terminaram há pouco tempo, portanto vai-se passar agora à fase de avaliação.
Na última revisão do Livro Vermelho, que foi em 2005, não em 2006, 2005, tivemos neste grupo muitas espécies com informação insuficiente e para as quais não foi possível chegar a uma classificação, para um estatuto de ameaça. E desta vez vamos conseguir avançar nesse processo? A nossa expectativa é que sim, mas ainda é cedo para perceber o que é que se passa. Nós entre os insetívoros, por exemplo, tivemos muitas espécies que não conseguimos chegar a um estatuto de conservação, um musaranho da água, um musaranho vermelho um musaranha não de dentes vermelhos, um musaranho de dentes vermelhos, um musaranha não de dentes brancos. Portanto, houve muitas espécies para as quais não conseguimos e a nossa expectativa é que agora consigamos, mas ainda é cedo realmente para... Queria-te perguntar, entre estas espécies de fauna, quais é que são aquelas que têm mais potencialidade para causar problemas no setor agrícola? Pois, é verdade. Portanto, nos conflitos se podemos falarmos em conflitos entre humanos e mamíferos, realmente, pronto, os mais bem documentados serão estes conflitos com grandes predadores. Claro. Mas, de facto, os pequenos mamíferos também podem causar conflitos, nomeadamente no setor agrícola e, sobretudo, quando os animais saem das suas áreas mais naturais e seminaturais e pronto, colonizam áreas plantadas. Portugal, como a maioria dos países, pode ter elevadas abundâncias de pequenos mamíferos. Estamos a falar de roedores, fundamentalmente? Fundamentalmente de roedores, portanto, os animais com o potencial de criar conflitos no setor agrícola são sobretudo roedores. Das espécies em Portugal que podem gerar esse tipo de conflitos, temos os ratos subterrâneos, portanto, os roedores com hábitos mais subterrâneos, distinguem-se dos ratos mais comuns, mais conhecidos pelo público, por terem um focinho arredondado, a cauda curta e por terem por construírem estes túneis complexos debaixo do solo e que, portanto, danificam as raízes das explotações e podem provocar esses prejuízos. Também o rato das hortas ou o rato do campo, que são espécies amplamente distribuídas por todo o território e por vezes com grandes abundâncias, podem também criar esse tipo de conflitos. Depois temos as espécies mais associadas ao homem, portanto as espécies mais comensais, como a ratazana preta, a ratazana castanha e o rato doméstico. Esses são exóticos, ou seja, vieram de fora, não é? São animais que vieram de fora, portanto, que acompanharam os humanos desde os primórdios das viagens, de colonizações de continentes, etc. Mas essas espécies estão mais associadas, de facto, eu diria que os prejuízos estão mais associados enfim, ataques a bens que estão armazenados em barracões e barracões agrícolas ou armazéns agrícolas. Portanto, são espécies também que têm um problema de serem transmissores de doenças e que também adquiriram também resistências a meios de controle como rodenticidas, muitas vezes derivado da sua má aplicação também. E ia-te perguntar, qual é a extensão deste conflito em Portugal? Conseguimos avaliar esta extensão? É difícil avaliar este tipo de conflitos, sobretudo também porque a palavra praga... Não se tornam públicos a maior parte das vezes, não é? Sim, não se tornam públicos e a palavra praga também tem uma ligação mais social, muitas vezes não muito suportada por dados científicos. Mas eu diria que em Portugal não há nenhuma situação realmente alarmante, não é? Espécies como o rato das hortas ou o rato do campo podem criar danos em situações muito pontuais, particularmente quando há pouco alimento rico em nutrientes e então os animais temporariamente vão se alimentar nas plantações, mas não será caso para implementar medidas de controlo nesses casos. No caso dos ratos mais subterrâneos, portanto os ratos cegos, nós temos duas espécies na nossa fauna, que é o rato cego mais distribuído a norte, centro e zonas do sul também, e o rato cego mediterrâneo, sobretudo no sul, e portanto essas são espécies que roem as raízes, sobretudo nos pomares de citrinos, de macieiras, oliveiras até, portanto roem as raízes junto ao colo, portanto e são
são prejuízos que muitas vezes nem são notados logo imediatamente, que só mais tarde, só alguns meses depois é que se começam a verificar os sintomas de fraqueza das árvores, etc. De qualquer maneira, eu acho que são prejuízos muito localizados, portanto, nada a uma escala realmente larga que justifique grandes implementação de medidas de controle. Ao contrário, por exemplo, do que se passa em Espanha, sabemos agora recentemente, nos últimos anos, tem havido aqueles fenómenos de explosões demográficas de uma outra espécie que é o rato dos prados, é uma espécie que ocorre só marginalmente no nosso território, na zona ali de Montezinho, mas que ali na zona de Castelo e Leão tem dizimado culturas, sobretudo de alfafa, e em 2009, por exemplo, falavam-se em 700 milhões de ratos que tinham dizimado essas culturas naquela zona, muito derivado das alterações ao nível do uso do solo, dos sistemas de irrigação. Eu ia te perguntar precisamente isso, ia perguntar-te que fatores ambientais é que podem dar origem a um aumento do número de efetivos destes animais, de forma a que a situação se torne mais grave. Certo. Pronto, eu diria que o aumento de conflitos com mamíferos e com estes pequenos mamíferos em particular também deriva muito do aumento da população humana, não é? E, portanto, todas as alterações ao nível dos usos da paisagem que isso acarreta, que de certa forma aproximam o homem da fauna selvagem e, portanto, aumentam sempre o potencial de haver este tipo de interações negativas. Eu penso que, portanto, as alterações ao nível do aproveitamento do uso do solo, com a procura de culturas que sejam muito produtivas, que tenham uma rentabilidade imediata e mesmo a curto prazo. Portanto, estamos a falar da agricultura intensiva e superintensiva. Sobretudo intensiva. As grandes extensões de monoculturas de elevada rentabilidade, portanto, por um lado também diminuem muito aqueles nichos, os habitats preferenciais dos inimigos naturais dos pequenos mamíferos, nomeadamente predadores, não é? Também nos pomares, por exemplo, a utilização de herbicidas, a redução das operações de mobilização do solo, os sistemas de rega sofisticados, portanto, criam condições para que, por exemplo, ratos cegos colonizem essas áreas, ao mesmo tempo criam condições desfavoráveis para os seus predadores naturais. Ok. Então, eu voltava aqui à Inês e queria partir do lobo para uma imagem mais geral, mas continuava a partir do lobo. O lobo é uma espécie protegida e nestes conflitos pontuais que falávamos há pouco de predação sobre rebanhos, é possível que as pessoas prejudicadas queiram vingar, entre aspas, do lobo e recorram ao veneno. Nós temos um problema, no caso do lobo, e depois vamos generalizar para o resto, mas no caso do lobo nós temos um problema sério com o veneno? Que tínhamos conseguido identificar, não. Ou melhor, apenas em 1999 o ICNF criou um sistema de monitorização de lobos mortos e precisamente para conhecer atempadamente as causas de morte de uma espécie com a qual o Estado estava a fazer um investimento na sua conservação. E ao longo destes anos, em que recolhemos e foram necropsiados cerca de 120 exemplares, apenas em 4 animais foi possível confirmar a presença do veneno. Mas, de facto, a detecção de animais cuja morte é causada pelo veneno é particularmente difícil, porque procuram muitas vezes pontos recônditos. E, portanto, desaparecem, não são... Exatamente, e não é possível encontrá-los, ao contrário, por exemplo, de outras causas de mortalidade, como o atropelamento, em que, por razões óbvias, é mais fácil de detectar. Em zonas frequentadas. Exatamente, e por isso é, de facto, a causa de morte mais identificada no conjunto destes animais que foram recolhidos, mas depois segue-se o laço e o tiro, e de facto o veneno, nestes 120, apenas em 4 exemplares foi possível detectar a presença de veneno. Haverá certamente mais casos, porque muitas outras espécies, que também constituem espécies sentinela relativamente ao veneno, são recolhidas e é confirmada a presença de tóxicos. Eu ia perguntar isso porque sei que estás muito ligado ao programa Antídoto. Queres-nos falar um pouco do que é o antídoto e que trabalho é que têm feito e como é que podemos sensibilizar as pessoas para este tema? Com certeza.
programa Antídoto é um programa que surge em 2003 por iniciativa de um conjunto de organizações não governamentais de ambiente que contactou o Instituto, o ICNF, no sentido de desenvolvermos um trabalho conjunto análogo ao que Espanha tinha feito. Exatamente. Espanha tem um problema sério de venenos. Tem um problema sério de venenos, tinha tido em 96, 97 uma ocorrência grave de um caso de envenenamento e, portanto, disputou um programa chamado Programa Antídoto, tal como o de Portugal, para procurar combater esta ameaça que afeta inúmeras espécies, muitas delas espécies com estado de conservação desfavorável e que, por terem hábitos necrófagos, são particularmente vulneráveis à presença de tóxicos em carcaças onde o veneno é colocado. Portanto, é um programa que surge em 2003, é redigida uma estratégia de combate a esta ameaça e foi identificada uma forma de trabalho com a colaboração de todas as entidades que, pelas suas competências, tinham um contributo a dar a este programa. E, portanto, é no fundo uma parceria que é estabelecida entre estas entidades. Está a GNR. Onde está a GNR. E as tais organizações de ambiente. As tais organizações de ambiente. E, portanto, este programa decorre até 2019 com o contributo destas entidades. Foram desenvolvidas imensas iniciativas, não só procurar na elaboração de um protocolo de um formulário de ocorrência para registar de forma sistemática todos os casos relativamente aos quais havia a suspeita de presença de veneno e condução para laboratórios e realização da necrópsia. Depois também toda a divulgação em espaços de ambiente, de conservação da natureza e feiras de caça, desta problemática e da importância de a combater. Surgiram algumas questões que ao longo deste período de 2003, 2009, 2019 percebemos que poderiam ser melhoradas e por exemplo, a identificação do laboratório capacitado para a realização da necrópsia mais próxima do local de ocorrência. E então em 2019 reunimos com todas as entidades que tinham contribuído e que poderiam ajudar a melhorar esta atuação para que melhor alcançássemos o objetivo do programa. Foi revisto o protocolo e estabelecido um acordo com as entidades cujas competências são de facto determinantes para um desempenho correto da atuação no terreno e depois todo o desenvolvimento ao nível do laboratório e também judicial. Portanto, é um acordo que é estabelecido com a Procuradoria-Geral da República, o envolvimento do Ministério Público, com a GNR, que enquanto órgão de polícia criminal tem um papel determinante. Toma conta das ocorrências. Exatamente, no levantamento da ocorrência. E depois a grande novidade foi o estabelecimento, a identificação de uma rede nacional de centros de necrópsia e toxicologia. Portanto, foram identificados os laboratórios que em Portugal estavam habilitados a realizar uma necrópsia forense e que são 8. Identificámos depois 2 laboratórios aptos a realizar a toxicologia para que, quando uma ocorrência, um auto de notícias surge no Ministério Público, seja fácil perceber, o Sr. Procurador, qual é que é o centro de necrópsia a qual pode recorrer para solicitar o relatório de necrópsia e, posteriormente, serem desenvolvidas todas as investigações que devem ser realizadas para procurarmos apurar, de facto, os factos. Estamos aqui a falar de duas áreas distintas, mas eventualmente complementares, que é, por um lado, deduzo eu, com esta vossa presença em feiras, é a sensibilização, é tentar sensibilizar agricultores, caçadores, pastores, enfim, quem está no meio rural a não utilizar o veneno, e por outro lado uma parte de, chamemos-lhe assim, repressão, que é, perante uma situação em concreto, fazer chegar esse processo de até identificar o responsável e eventualmente punir, não é? Exatamente, Paulo, porque a utilização de veneno é sempre uma situação de infração. Claro. E, portanto, nos casos em que é possível vir a identificar... Que não são fáceis de deduzir. Que é de facto muito difícil, mas confiamos que com uma atuação
cada vez mais concertada no terreno, uma melhor recolha da prova e a GNR neste momento tem meios muitíssimo interessantes, nomeadamente os binómios de homem-cão, que em algumas situações já deram um contributo muito interessante para ajudar na detecção de venenos no terreno. Ou seja, a GNR tem cães treinados para farejar veneno, não é? Exatamente, exatamente. Tem sido um trabalho muito interessante, potenciado nomeadamente com alguns programas live que integraram esta valência e apoiaram a GNR no desenvolvimento deste meio de prospecção do terreno e conjugado com também, estamos sempre a procurar melhorar os métodos ao nível laboratorial, em diálogo com colegas espanhóis, para que consigamos, no maior número de casos possível, de facto, perceber se estamos perante uma presença de um tóxico e o desenvolvimento da investigação possível no terreno para se vir a apurar um possível infrator. Mas, naturalmente, o grande trabalho é também ajudar a encontrar soluções para quem recorre à utilização de veneno, dar noção do efeito negativo em escala, porque um tóxico, uma vez entrado numa cadeia, acumula e, portanto, traz consequências muito graves. Há muitos até animais... para a saúde pública, não é? Exatamente, até em termos de saúde pública. A Espanha tem essa situação melhor identificada de casos de humanos que morreram pela utilização de tóxicos em espaço rural. E, portanto, é também um projeto que desejamos que venha a ter resultados mais conclusivos do que aqueles que conseguimos agora, mas... Não sei se vocês, se calhar, ainda não têm números, mas do ponto de vista empírico, do teu conhecimento, destes anos iniciais até hoje, sentes que a utilização do veneno aumentou, diminuiu, estabilizou? Há zonas particularmente preocupantes para vocês, zonas geográficas que sejam particularmente preocupantes para vocês do ponto de vista do uso do veneno? Qual é o retrato? Eu preferia dar uma noção da nossa percepção, porque de facto não temos ainda números, porque em muitos casos, inclusive a necrópsia, a análise que é feita pela médica anatomopatologista indica a presença do tóxico e depois, em muitos casos, não tem sido possível confirmar ao nível do laboratório de toxicologia. E, portanto, nós deparamos, o grande número de casos são de suspeitas que não conseguimos confirmar. Temos pelos números do registro de ocorrências a indicação de que são as áreas rurais, porque onde o conflito, nomeadamente pela presença... Mais a norte, mais a sul? Diria que toda a região de fronteira, de Minho... São os maus ventos que vêm de Espanha. Não. Não, também temos bons ventos. Já nos ajudaram, por exemplo, em algumas situações... Não, mas eu não estou a dizer isso, é porque eles têm muito esse hábito. O veneno é de facto um problema grande em Espanha. Tal como nós, eu diria que no sul da Europa é uma prática que infelizmente foi muito utilizada e que de alguma forma ainda está enraizada, mas confio que tendencialmente teremos... Isso que estavas a dizer do estar enraizado, eu lembro-me de ter andado em aldeias e das pessoas me contarem de vizinhos que lhes tinham envenenado os cães. Portanto, está enraizado a este nível, não é? Em muitos casos, o nosso conhecimento é que a utilização de veneno decorre exatamente de conflitos entre vizinhos e que muitas vezes as espécies selvagens vão lá sem querer, também são afetadas. O maior episódio de envenenamento que foi registado em Portugal, de que tínhamos conhecimento, foi em 2003, na região de Idanha Nova, onde um número muito significativo de grifos morreu, 37 morreram envenenados e que decorreu de uma situação de conflito com espécies domésticas em que se pensa que terão sido cães asilvestrados que causaram o prejuízo e a forma como o proprietário conseguiu resolver foi recorrendo a um tóxico e, portanto, muitas vezes não é de facto dirigido sequer a predadores selvagens. Mas conseguimos, entre as novas gerações, fazer um trabalho pedagógico e de sensibilização? Eu penso que conseguimos mudar essa mentalidade? Eu penso que sim, confio totalmente nisso e temos um grupo muito grande de pessoas muito aptas e a desenvolver esse trabalho ao nível das organizações não governamentais, no âmbito de inúmeros projetos live, ao nível da academia. Eu confio que os tempos que virão, observaremos de facto uma menor incidência desta prática. Ricardo, não sei se vocês nos pequenos mamíferos também têm este problema do veneno.
Ou não é a prática mais usada pelos agricultores quando querem, digamos, acabar com o problema que lhes afeta a horta ou que lhes afeta o cultivo? Sim, o uso de rodenticidas, de facto, é das práticas mais usadas para o controle, com algumas consequências negativas, não só da sua má aplicação, que permite que os animais adquiram resistências a esses venenos, mas também por poderem afetar espécies não-alvo, incluindo os próprios predadores inimigos naturais dos pequenos mamíferos. O que acaba por ser contraproducente, não é? Porque os predadores é que controlam os pequenos mamíferos. Exatamente. E, portanto, aliás, aí é os predadores, inclusive. eu diria que são o melhor mecanismo de controle. Aliás, é sempre preferível mecanismos que sejam preventivos, não é? E nesse sentido, a gestão do habitat é essencial, não é? No sentido de criar zonas atrativas para os pequenos mamíferos e também zonas que possam abrigar predadores e, por exemplo, a colocação de posios para rapinas pode ser uma solução. Isso tem sido usado em Espanha, por exemplo, no caso do rato dos pratos que falei há pouco. No fundo é criar-lhes uma zona onde eles possam se alimentar e reproduzir e abrigar. Exatamente. E deixar a parte cultivada, digamos assim, a salvo. Exatamente. Depois, outras técnicas como a fumigação, o alagamento temporário das zonas agrícolas ou a armadilhagem, portanto, são técnicas que são caras, não é? E que muitas vezes nem têm os resultados que se espera, não é? No fundo, não são tão eficazes. Têm resultados parciais, pronto, digamos assim. E, portanto, tu dirias que entre as várias medidas que se podem implementar no terreno para impedir estes riscos de ocorrência de pragas, essas que estavas a referir seriam talvez as mais... Sim. Eu diria também que o primeiro aspecto a ter em conta seria ter uma boa avaliação dos riscos, e isso implica amostragens periódicas daquelas espécies que podem realmente criar problemas. Também seria bom métodos standardizados de avaliação dos prejuízos, da eficácia e os custos dos diferentes mecanismos de controle, portanto que isso permitiria uma comparação entre regiões diferentes. Portanto, há muitas limitações à implementação desse tipo de metodologias mais standardizadas, não só pelos custos e tempo que implicam, mas também porque há muitas variações. Por exemplo, uma mesma praga pode ter comportamentos completamente diferentes em contextos ecológicos diferentes e, portanto, isso também dificulta um bocado. Portanto, isto também chama a atenção um bocado para a importância da implementação de investigação, não é, de longo prazo, para tentar avaliar melhor estas questões. Portanto, eu diria que para além da gestão do habitat, também era preciso um trabalho a priori de investigação. Portanto, se tu desses prioridades, dirias que a primeira prioridade seria essa gestão dos habitats? Claro, sim, sem dúvida. Mas, como eu digo, acho que também era bom ter uma base sólida que servisse para um sistema de aviso, não é? Que pudéssemos mais ou menos... E isso dependia de quem? Da academia, do ICNF? Quem é que poderia... Bem, penso que seria de todas as instituições que lidam com estes problemas, mas... Okay. Sim. Inês, voltando um pouco ao lobo, que é, digamos, quase o mote da conversa, o lobo, como falámos há pouco, é uma espécie protegida, mas vive no meio rural e no meio selvagem, sendo que em Portugal não temos propriamente o meio selvagem, porque é tudo muito humanizado. E o lobo confronta-se muitas vezes com o tema da caça, não é? Como é que se faz, como é que a gestão cinegética pode contribuir para a conservação do lobo? De uma forma a que só sejam retiradas espécies cinegéticas que são presas selvagens do lobo quando existem em densidades que permitem a acumulação destas duas incidências. Portanto, o que o ICNF tem preconizado é que, de facto, em território de lobo, e porque se as presas selvagens do lobo, por eleição, o corso, o javali e o veado, são as três presas que o lobo privilegia. Se existirem em densidades passíveis de predação pelo lobo, a par dos efetivos domésticos estarem bem protegidos, então temos uma presença do lobo
com maior aceitação por parte das populações. E, portanto, para conseguirmos isto, só deveríamos exercer atividade cinegética nessas espécies presa quando existem em densidades que permitem esta acumulação de pressão sobre as espécies No presas. geral, estamos a falar de javali. De javali, não, porque a pressão... estamos também a falar de veado, por exemplo. O veado é explorado na zona de Trás-os-Montes, Okay. No Parque Natural de Montezinho, e onde... Mas com densidades suficientemente elevadas para compatibilizar... Quando se entendeu que era possível a acumulação destes dois fatores, a pressão cinegética e pressão do lobo, então foi permitida a exploração e creio que esta exploração se inicia por volta de 1996, onde eram na altura retirados, por exemplo, 3 indivíduos por ano. Okay. Portanto, o javali é de facto uma presa comum do lobo comum em todo Sim. o território e que se tem expandido aparentemente, não é? Sim, sim, a história do javali em Portugal é de facto de altos e baixos, de altos e baixos, exatamente, aliás, como provavelmente na Europa, e portanto passámos de uma situação por volta da década de 70 em que havia era muito raro e foi proibida a sua exploração. Depois temos vindo a assistir a sua expansão, como em muitos outros países, e neste momento de facto é uma espécie muito comum e o que nos é transmitido pelos criadores de gado em território de lobo é que o problema em muitas situações é o lobo existir em densidades que não preda o javali da forma que até lhes dava jeito que o lobo predasse o javali. Exatamente, e preda quando existe, mas de facto em territórios em que o lobo não está presente, o javali tem de facto ultimamente gerado algumas situações de conflito porque não tem esse predador natural. Portanto, o ideal é de facto que nós consigamos ter espécies que integravam o nosso ecossistema. E o corso faz sentido continuar a ser uma espécie cinegética? O ICNF, durante muitos anos... É uma armadilha esta pergunta. Não, com muito gosto responderei sobre ela. Neste momento é explorado em território de lobo, mas durante vários anos não o foi. Portanto, o ICNF não permitia a exploração do corso em área de distribuição do lobo, exatamente por entender que não existia em densidades que permitia a acumulação. Que é um dos nossos ungulados mais raros, não é? Sim, tem estado em expansão, não só em Portugal como na Europa, e portanto os mapas de distribuição que têm sido obtidos evidenciam essa expansão natural. Mas o facto da espécie estar presente nem sempre é sinal de que existe em densidades passíveis de acumular, como dizia, a pressão do lobo e a pressão cinegética. E portanto, é muito importante, em termos de compatibilização, assegurar que a exploração cinegética destas espécies presas, selvagens do lobo, só sejam feitas quando existem em quantidades que no fundo não penalizam uma possível predação por parte do lobo. E as zonas de caça, as associações de caçadores entendem quando há essas limitações? Eu diria que em alguns casos sim, noutros não tanto. É um trabalho ainda longo a ser feito, mas que penso que progressivamente haverá esse interesse e essa receptividade a essa compatibilização. Nós temos inúmeros embaixadores da conservação do lobo em Portugal, inúmeros ao nível não só do setor pecuário, como também do setor cinegético. Pessoas que sabem muitíssimo bem como é que esta coexistência pode ser harmoniosa, com proveito para todos e, portanto, confiamos que com estes atores no terreno que havemos dar passos significativos. Ricardo, queria quase encerrarmos aqui a nossa conversa, queria que me falasse um pouco da topeira d'água e do rato cabreira, que eu sei que são dos dois pequenos mamíferos mais raros e cujo estatuto é mais preocupante. E sei também, porque foi público, por vezes as populações têm dificuldade em aceitar que uma estrada, por exemplo, não pode ser feita porque vai rasgar o habitat do rato ou da topeira. Conta-me lá um pouquinho como é que foi esse processo e qual é o estatuto destas duas espécies. Começando pelo estatuto. Na última revisão do Livro Vermelho, em 2005, portanto, foram as únicas espécies do grupo dos pequenos mamíferos, tanto dos roedores e dos insetívoros, que tiveram um estatuto vulnerável.
A toupeira está associada a rios de corrente forte, pouca profundidade, águas límpidas, bem oxigenadas e, portanto, com margens que tenham abrigos de vegetação ripícola, rochas, pedras soltas. E, portanto, as principais ameaças para esta espécie têm, sobretudo, a ver com a sobreexploração de recursos hídricos, desmatação de margens e das encostas onde a espécie se encontra, construção de barragens e tem-se verificado, nós ainda não temos dados agora para fazer a avaliação, mas nos últimos, houve um estudo até de colegas da Universidade do Porto que estimaram, por exemplo, nas bacias hidrográficas do Tua e do Sabor, que teria havido um declínio da espécie em 20 anos de cerca de 60%. E, portanto, a espécie encontra-se muito mais nas zonas de cabeceira das zonas mais a norte. menos impactadas por estes problemas. No caso do rato cabreira, também com estatuto vulnerável, é uma espécie que está associada a habitats úmidos, com vegetação herbácea densa, alta, juncos, portanto são zonas muito produtivas e, portanto, também, desse ponto de vista, muito apetecíveis do ponto de vista do aproveitamento agrícola e, portanto, são zonas que são muitas vezes convertidas em áreas agrícolas. Portanto, a perda de habitat é um problema sério no rato cabreira. Apesar de ser uma espécie que está associada à agricultura, aos sistemas mais tradicionais, de facto a extensão e a intensificação agrícola tem confinado esta espécie a habitats muito marginais, muitas vezes ao longo de estradas e suspeita-se que isso possa ser uma causa adicional de mortalidade por atropelamento, embora isso ainda não esteja bem estudado. No caso, estas espécies, por serem protegidas, portanto, são duas espécies, são as duas incluídas na Diretiva Habitats, portanto, são espécies de interesse comunitário e que requerem proteção do seu habitat e, de facto, muitas vezes isso gera conflitos também porque são espécies que as pessoas ainda fazem muita associação aos roedores comensais mais conhecidos e, portanto, há uma percepção negativa em relação a estas espécies e, de facto, isso faz com que, quando é necessário protegê-las, haja uma menor aceitação por parte das pessoas, porque no fundo é um impedimento ao desenvolvimento local das populações. E quando aquilo que eles pensam que é o desenvolvimento. Exatamente. E portanto não será tão bem aceito como será no caso de um lobo ou de um lince, pronto, há essa percepção negativa. Portanto, eu acho que isso também agrava um bocado aqui estas situações de animosidade e de estigmatização destas espécies. E sim, no caso houve um caso conhecido de uma estrada no Nordeste, não é? Na zona entre o Vimioso e o Oteiro. Não é? Na altura, o rato cabreira foi culpado pelo não avanço desse projeto. Eu lembro-me até de algumas reportagens jornalísticas que, pelo estilo, até incentivavam um pouco, diria eu, a essa animosidade que as pessoas têm em relação a estes o conflito está sempre à audiência, não é? Mais tarde até foi desmentida essa notícia, que afinal não teria sido culpa do rato cabreira, mas de qualquer maneira os estragos estavam mais ou menos feitos, entre aspas, porque depois é muito difícil, desmentir. A reputação já não é muito boa e então com este tipo de pronto, depois ainda pior e realmente para conservarmos estas espécies é essencial a aceitação da sociedade e também o envolvimento das populações locais. Eu pegava nestas duas palavras sobre o envolvimento das populações locais e a aceitação das comunidades para questionar aqui a Inês sobre o tema do urso. O urso foi uma espécie que se extinguiu em Portugal há mais de 200 anos, mas agora há poucos anos, tivemos uma incursão de um urso que veio possivelmente das Astúrias, das populações reprodutoras das Astúrias, e que entrou até Montezinho, fez um prejuízo, não é? Derrubou umas colmeias e comeu uns quilos de mel, e depois voltou, seria um animal dispersante à procura do território e, portanto, depois voltou a entrar em Espanha. Mas já existiu em Portugal e já existiu precisamente nessa zona do país, no norte do país, entre o Gerês e Montezinho, entre o Minho e Trás-os-Montes. É essencial preparar as populações para o contacto com estes predadores. Considero que sim, Paulo. De facto, certamente em parte da população já não há este conhecimento de que era uma espécie... Ao contrário do lobo e do lince, né? cujo desaparecimento histórico é muito recente e, portanto, a memória mantém-se. No caso do lobo, em algum território... E ainda se mantém muito presente, claro. Sempre, não é? Do lince, de facto, aconteceu essa situação, mas muito mais um desaparecimento mais recente.
Relativamente ao urso, considero que sim, que ainda temos seguramente memória por parte de algumas pessoas da presença do urso, nesses territórios. E alguma toponímia, né? Também temos toponímia que ainda nos lembra essa presença. E de património sim, as ilhas, construído para a proteção das colmeias. Portanto, será certamente um passo determinante para uma melhor receptividade caso aconteça esta recolonização natural do urso, que é algo que é possível, que aconteça pelo comportamento da espécie. É muito importante que a população avive essa presença desta espécie, porque o nível de conflito resultante, ou melhor, o grau de receptividade das populações face a estragos causados por um animal selvagem, no nosso entender, é muito diferente quando há o conhecimento que é uma espécie que ocorria naturalmente naquele território, do que quando é uma situação de uma espécie introduzida. Claro. Portanto, penso que o primeiro passo a potenciarmos a receptividade das populações, onde a espécie poderá voltar a estar presente, é precisamente avivar esta memória da presença da espécie e das práticas que eram utilizadas na época para defender esta coexistência. Achas que o trabalho que vocês estão a fazer com o lobo junto às populações, e agora até a sul com o lince, pode ser útil, pode-vos dar know-how para depois trabalhar com estas populações transmontanas, a prepará-las para esse eventual regresso que todos desejamos, mas que é uma incerteza do urso? Considero que sim. Penso que teremos sempre que aproveitar as lições do trabalho que realizamos para partir de um ponto à frente, quando começamos a trabalhar com uma espécie que neste momento não está presente, mas que pode voltar e que, causando prejuízos, que será a situação mais provável que aconteça, consigamos ter uma atuação tão assertiva quanto saibamos praticá-la, para minimizar a animosidade que esta recolonização pode trazer. Portanto, diria que sim, que temos certamente lições, quer do urso, quer do lince, que devemos ter em conta para potenciar que, caso aconteça esta recolonização, ela aconteça da forma mais receptiva por parte da população e que comece, tanto quanto possível, a ser desde logo um motivo de orgulho, como o lobo já é para muitas populações em Portugal. E como o lince é agora no sul. E como o lince é agora, e portanto penso que sim, saibamos aprender com o que fizemos de pior e de melhor e estaremos certamente num passo mais à frente para que esta recolonização, a acontecer, tenha grande receptividade por parte das populações locais. Inês, Ricardo, muito obrigado aos dois por esta conversa. Votos de continuação de ótimo trabalho. Vou continuar a seguir-vos. O Ricardo conheci agora recentemente, a Inês já conheço o trabalho dela há muitos anos. Muito obrigado por terem estado no Ciência com Impacto. Que é um trabalho, eu sou apenas o rosto de um trabalho de uma um trabalho de equipa, eu sei, que está sempre de parabéns. Equipa, muito obrigada. E também certamente o Ricardo também com as suas equipas no terreno da Universidade de Évora. Muito obrigado aos dois. Obrigada. Obrigado. Ciência com Impacto despede-se, regressamos daqui a um mês com uma nova entrevista, com uma nova conversa subordinada ao tema do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. Até lá.